Beleza? Enquanto isso, vai falando aí se tá lablacha. Qualquer dia vamos contar essa história da lablacha pro nosso querido Uds. Aqui é lablacha. Oi? Tá bom? 0 bala? Só esqueci de colocar meu zap aqui para mandar para geral, mas o resto... Pausou. Voltou. Glória. Pode? Ao seu comando. Acho que poderia deixar correr, né? A primeira e a segunda aula, numa live só. Ou não? Vai ser ruim para postar no YouTube. Vai ser ruim, né? Tá certinho aí? Muito bem. Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Eu quero louvar a Deus por mais esse dia que o Senhor nos concede, da sua graça e misericórdia, saúde e vitalidade para nós estarmos juntos aqui nessa escola bíblica dominical. Como foi informado ao longo da semana, nós fizemos esta antecipação da escola bíblica devido a amanhã ser ceia, né? Nós estarmos neste momento mais dificultoso, mais conturbado em relação a horários na nossa igreja. Amanhã nós vamos fazer a ceia pela manhã, impossibilitando assim a vinda à escola bíblica dominical. Logo, nós percebemos que seria melhor antecipar a escola bíblica dominical para hoje, para que os irmãos pudessem acompanhar das suas casas, assim como
aos domingos. Sendo assim, passemos a estudar mais uma lição da Escola Dominical. Hoje a lição de número 10, de 7 de junho de 2020, cujo título é Intercessão pelos Efésios. O texto áureo nos diz o seguinte: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios 3, 14 e 15. A verdade prática diz assim: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Dito isso, façamos uma oração. Aliás, vamos fazer a leitura bíblica. Logo em seguida nós oramos. A leitura bíblica se encontra em Efésios capítulo 3, dos versos 14 ao 21, que diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse seja a glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Amém. Oremos ao Senhor Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós queremos te glorificar, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado e nos ajudado. Queremos rogar ao teu favor, rogar a tua misericórdia, rogar a tua bênção, para que o Senhor venha falar conosco, para que o Senhor venha nos instruir, para que o Senhor venha capacitar os teus servos a estar cooperando, Senhor, nesta aula, aprendendo, Senhor, desta aula, e cooperar conosco que estaremos transmitindo, Senhor, da parte de Ti, algum conhecimento aos Teus filhos. Abençoa o nosso estudo e abençoa a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. É o que pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, meus irmãos, se você sentir esta necessidade durante a aula, você pode estar fazendo as suas perguntas pelo chat do Facebook, que também nós vamos tentar aqui ao final dar algumas respostas. Essa é uma forma de nós interagirmos com todos os irmãos que têm nos acompanhado e têm prestigiado as aulas da Escola Dominical. Falando especificamente da lição, introduzindo a nossa lição de hoje, a intercessão que Paulo faz para os Efésios, esta é a segunda intercessão que Paulo faz pelos Efésios na carta. A primeira ele faz lá no capítulo 1, versículo 15 ao 23, onde ele pede sabedoria espiritual e entendimento para os irmãos da fé. E a segunda agora, no capítulo 3, é onde ele pede crescimento espiritual. Então, primeiro ele pediu sabedoria e entendimento, e agora Paulo pede para que eles cresçam espiritualmente. Hoje nós vamos aprender então sobre o valor da intercessão na vida do crente e da igreja. A intercessão, meus irmãos, é uma parte da oração que não pode ser dispensada. É uma parte da oração que não pode ser negligenciada. Então, hoje nós vamos ter o prazer de aprender como que nós intercedemos a Deus nas nossas orações. A primeira coisa que Paulo intercede, ele intercede pela igreja, Ele está escrevendo esta carta à igreja aos Efésios e ele intercede para a igreja Éfesa pedindo 3 coisas. Primeiro, que as riquezas da glória de Cristo fossem abundantes. Então ele está orando para a igreja, orando pela igreja de uma forma geral. Depois ele pede que a igreja seja fortalecida com poder. E terceiro, ele pede que Cristo habite ricamente na vida
dos Efésios. Estes são aí os principais pedidos que Paulo faz intercedendo pela vida dos Efésios. Esta é uma oração, meus irmãos, que preza pela unidade da igreja, pelo fortalecimento da igreja, para que a igreja esteja edificada sobre uma boa base, para que a igreja possa vivenciar quais são as verdadeiras riquezas de Cristo. Sabe o que isso nos faz lembrar? Faz lembrar aquela parábola de Jesus, que é a parábola do semeador. Lembra que o semeador saiu a semear, né? E aí ele jogou 4 sementes, né? E das 4 sementes, apenas uma prosperou, né? Então teve uma que não tinha muita terra firme, teve outra que caiu entre as pedras, teve outra que caiu entre espinhos, e a última que caiu em boa terra, essa prosperou. Nós sabemos que quando a palavra de Deus ela é corretamente entendida, quando a palavra de Deus ela é compreendida, quando a palavra de Deus ela é absorvida pelo coração do homem, ela se torna uma riqueza insondável a favor de Cristo. E é isso que Paulo está colocando aqui na sua carta. Paulo quer que a riqueza de Cristo, aquilo que é verdadeiramente bom, aquilo que é uma riqueza que não pode ser tomada pelo homem, aquilo que é uma riqueza que nada vai tomar, nem a ferrugem, nem a traça, nada pode corroer. Esta riqueza que é insondável, que é sem medidas, que é incontável, Paulo deseja para os Efésios e também é o que Deus deseja para a sua igreja. Quando nós vivemos a vida no Evangelho, nós devemos aprofundar a nossa vida no Evangelho. Nós devemos afundar, nós não podemos ser superficiais, nós temos que cavar mais fundo, nós temos que ir além, nós temos que buscar cada vez mais a presença de Deus. Essa é uma riqueza em Cristo Jesus. É isso que Paulo está desejando aos Efésios e é por isso que ele intercede. É por esta causa que ele coloca-se de joelho. Nós devemos orar pela igreja, meus irmãos, porque além de tudo, este é uma vontade do Senhor que nós possamos interceder pela igreja como o corpo de Cristo, assim como no Antigo Testamento as pessoas deveriam orar pela paz em Jerusalém. Deixe-me ler um texto, se você tem sua Bíblia, acompanhe comigo o Salmo 122. Salmo 122. O versículo 6 ao versículo 9 diz assim: Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Veja como no Antigo Testamento se tinha uma familiaridade, uma constância em orar pela paz em Jerusalém. Por quê? Jerusalém era o lugar onde estava o templo, e o templo é símbolo da presença de Deus. Assim é a igreja nos dias de hoje. A igreja é um símbolo da presença de Deus. Por isso, nós devemos interceder pela igreja, para que Deus a livre do mal, para que Deus abençoe a sua igreja, para que Deus a livre da corrupção, do pecado, para que Deus a livre do mundanismo, para que Deus a livre do pragmatismo religioso, de fazer as coisas só pensando em resultados. Nós devemos interceder pela igreja, pois a igreja é um estandarte de Cristo na terra. É como se fosse uma torre bem alta em que todos podem olhar e ver ali uma luz de esperança. Lembra dos faróis? Os faróis que são bastante comuns em regiões costeiras, né, nas praias, quando os pescadores iam de madrugada pescar, né, e a neblina era muito densa, eles adentravam o mar e não sabiam mais, depois de algumas horas pescando, eles não sabiam mais para que lado eles deveriam ir para voltar para a praia, eles não enxergavam devido à neblina. Mas aí um farol era aceso
e ali eles conseguiam saber a direção correta. Assim é a igreja do Senhor, é como um farol que aponta para a direção em que o pecador deve ir. Na continuidade da oração de Paulo, está o seu pedido por amor, né? Ou para que o amor dos efésios para com Deus fosse maior. Não só maior, para que o amor de Deus fosse compreendido por eles. Quando nós falamos de amor, parece que nós queremos fazer chover no molhado, né? Mas o amor, ele é a base de todo o cristianismo. Inclusive, Deus fala, muitas pessoas falam que Deus é amor. Deus, ele não é só amor. Deus, ele vai além do amor. Deus, ele passa além do amor porque ele é a maior expressão do amor. Em outras palavras, Deus não é só amor. Deus não só ama, melhor dizendo. Deus, ele é amor. Ele é a expressão maior do amor. Deus, ele não ama, ele é o amor. Né? Nesse sentido, Deus, ele é todo o amor. Se alguma coisa de bom pode ser encontrada em Deus, este algo é o amor. Não tem como nós olharmos para Deus e ver ali alguém dissociado de amor. Se nós olharmos, abra sua Bíblia novamente lá em 1 Coríntios, e se nós olharmos essas características que o apóstolo Paulo dá para o amor, é algo fantástico. 1 Coríntios 13 diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que tine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Agora vai. O amor é paciente, benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então veja estas características dadas por Paulo acerca do amor. Agora aqui em Coríntios, né? 1 Coríntios 13. Então Deus não só ama, Deus, ele é a expressão maior do amor. Ele é o amor personificado. E em Jesus nós temos esta maior expressão de quem Deus é e de como Deus é amoroso. E por fim, meus irmãos, nós temos que saber que Deus tem poder para fazer tudo mais, tudo abundantemente mais daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos. Deus, ele é poderoso. Não quer dizer que Deus vá fazer sempre mais aquilo que pedimos. Às vezes nós podemos ter essa impressão errada da palavra do Senhor, que ele sempre fará mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Esse não é o entender correto do texto. O texto diz que ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos. Ou seja, se Deus quer realizar, se Deus quer transformar, se Deus quer operar, ele é abundantemente poderoso para fazer muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, isso fala de confiança, fala de soberania de Deus, fala de como Deus controla todas as coisas e ele trabalha em todas as coisas para aumentar. Certamente, se nós fôssemos falar acerca de nós mesmos, do nosso testemunho, da nossa vida, aquilo que
que fizemos, aquilo que já recebemos da parte de Deus, certamente nós teríamos algum testemunho para contar que Deus fez muito mais aquilo que nós pedimos ou pensamos. Na minha vida mesmo, quantas bênçãos eu já recebi e que era muito além daquilo que eu precisava, muito além daquilo que eu necessitava. Tudo isso os puritanos costumavam chamar de uma gota de glória que o Senhor derrama sobre a sua criação para fazer da sua criação agraciada pelo seu grandioso poder. Então, quantas gotas de glória o Senhor nos derramou além da conta, né? Por quê? Porque Ele é poderoso para fazê-lo. Nele reside o poder, a soberania, nele reside todo o poder para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou daquilo que pensamos. É interessante também que quando nós pensamos em oração, ou em intercessão, nós devemos lembrar dos nossos irmãos, dos nossos colegas. O crente sempre tem o dever de interceder por aqueles que estão passando necessidades, seja das mais variadas áreas. As nossas orações, meus irmãos, não podem se encontrar pessoais para mim. Eu devo pedir também para o meu irmão, eu devo interceder pelo meu irmão, eu devo clamar pelo meu irmão, assim também como o meu irmão clamará por mim. Nós sempre devemos fazer com que as petições, com que as orações sejam recheadas de intercessão. Veja o momento, por exemplo, que nós estamos passando. Nós estamos passando uma doença que está atingindo milhões de pessoas ao redor do mundo. São mais de 6 milhões de pessoas ao redor do mundo que essa doença tem atingido, classificada como pandemia. Vocês acham que os cristãos não deveriam orar por esta causa, interceder pelo mundo, pelos países, interceder pelos amigos, pelas pessoas que estão passando, atravessando por esta doença? O que seria dos cristãos se nós não tivéssemos capacidade de interceder por este momento turbulento em que nós estamos passando? Nós certamente estaríamos pecando contra Deus se nós não estivermos orando neste favor. Nós estaríamos negligenciando a nossa fé se nós não estivéssemos orando por esta causa. Então, meus irmãos, veja que Deus é poderoso. Deus, Ele escuta a sua igreja, Ele escuta o seu povo e Deus age em favor de nós quando nós oramos, quando nós intercedemos. Muito bem, então, para finalizarmos, nós devemos orar uns pelos outros, nós devemos orar pela igreja do Senhor, pela paz, nós devemos orar pelos governantes, tudo isso aqui é no sentido de intercessão, lógico. Nós devemos orar pelos irmãos, né, que estão passando momentos difíceis, nós devemos orar pelo nosso planeta, que está passando por um momento de calamidade, e em muitos lugares, como no Brasil, a pandemia tem se agravado, para que Deus possa derramar as suas gotas de glória aonde quer que seja. Veja, meu irmão, que enquanto o povo de Deus ora, intercede, busca a presença de Deus, Deus se manifesta nas nossas vidas e Deus se manifesta através da sua igreja. Este é um privilégio ao qual nós não devemos desistir. Interceder é uma forma de nós pedirmos a Deus, através das orações, pedimos a Deus que faça um milagre na vida daquele que precisa. Eu gostaria, por último, de contar um testemunho. Eu lembro que quando eu me batizei,
alguns irmãos estavam comigo, né? E assim que eu me batizei, um jovem que era um colega muito próximo da igreja, ele se afastou dos caminhos do Senhor, né? Ele se afastou da igreja. E aconteceu um fato, né? Na verdade, alguns fatos na sua família que o fizeram desistir dos passos na fé. E nós começamos a orar, e eu particularmente comecei a orar muito por aquele jovem. Aquele jovem, ele foi alvo das minhas orações durante muitos anos, né? Durante muitos anos. E eu confesso que depois de alguns anos orando por ele, nós acabamos não vendo a resposta de Deus e deixamos de orar por aquele irmão e passamos a orar por outras pessoas. Mas Deus, ele não se esqueceu das nossas orações. E uma vez eu tive o prazer de ver aquele jovem entrando na igreja e se reconciliando com o Senhor. E o Espírito Santo me disse: aí sim, aí estão os resultados da vossa intercessão. E desde aquele tempo, faz muitos anos, mas desde aquele tempo eu tenho comigo que orar por mim e não orar pelos meus irmãos é uma falta muito grave. Então, nós precisamos sim interceder por todos os irmãos e interceder por todos aqueles que estão necessitados. Muito bem, dito isso, só nos resta fazer uma coisa para finalizarmos. Vamos orar, interceder por este momento que nós estamos vivendo. Quero especificamente interceder por todos aqueles no mundo inteiro que estão sendo alvos desta doença Covid-19 e estão de alguma forma passando por alguma depressão, por algum vale que essa doença tem trazido. Ore comigo e vamos interceder por estes. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, queremos te louvar pela tua bondade e misericórdia, queremos dizer que o Senhor é bom, que a sua bondade dura para sempre. E nós queremos pedir, Senhor, a tua graça, pedir as tuas bênçãos. Nesta hora, Senhor, por todo mundo, Senhor, que tem sido assolado por esta doença, por esta gripe, por este Covid-19, Senhor, que tem tirado tantas vidas, que tem feito tantas pessoas sofrer. Meu Senhor, vá, Senhor, onde nós não podemos ir, aonde a medicina não pode ir, aonde os médicos não alcançam. Vá, Senhor, para sarar, para sanar com estes problemas. Dá entendimento, Senhor, aos homens. Dá entendimento, Senhor, aos cientistas para desenvolverem remédios, vacinas. E, Senhor, enquanto isso não acontece, livra-nos deste mal. Livra-nos, Senhor, desta pena. Livra-nos, Senhor, desta condenação. Livra-nos deste mal, Senhor, em nome de Jesus. Coloca as suas mãos, Senhor, sobre as pessoas internadas em estado grave. Coloca, Senhor, as suas mãos sobre aqueles que perderam entes queridos através desta doença. Coloca as suas mãos, Senhor, para que o mundo possa se lembrar que só o Senhor é Deus e que nada neste momento pode trazer consolo a não ser a paz que o Senhor dá, a paz que Jesus dá. Senhor, sê conosco e abençoe nossas vidas através do poder do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e, na sequência, nós teremos as aulas dos jovens e também dos adolescentes. Fique na paz do Senhor e que Deus abençoe a sua vida.